E no último episódio do programa Nordeste das Histórias, a nossa equipe desembarcou na belíssima e histórica cidade de Patu para contar o início da história do Jesuíno Brilhante. Como começou esta tal desavença entre a família do Jesuíno e a família Limão. No episódio de hoje, nós voltaremos a falar sobre o Jesuíno, que agora já se tornou brilhante. E vocês vão entender um pouco mais, porque nós estamos agora na Fazenda Cajueiro, exatamente no local onde se encontra a famosa Gruta do Jesuíno Brilhante. Começa agora o Nordeste das Histórias. Vocês lembram que nós falamos no último programa sobre a revolta do quebra-quilos? Os Limões eram escravos alforriados. Mas como assim alforriados? Como eles conseguiram comprar a sua tão sonhada naquela época carta de alforria? Segundo informações, eles participaram da revolta do quebra-quilos. Entenda um pouco mais sobre esta tal revolta. As pessoas estavam revoltadas com a crise econômica, a criação de novos impostos, o recrutamento militar e a criação do sistema métrico decimal. Ali surgia o quilo, o litro e o metro. Os comerciantes estavam acostumados com medidas antigas, como a libra, a vara, o alqueire e o covado. Eles acreditavam que estavam sendo roubados pelas novas medidas e começaram a invadir comércios e feiras, quebrando as balanças e os pesos. Por isso, o nome do movimento se chamou Revolta do Quebra-Quilos. Eu estou começando a desconfiar que o próprio Lampião tomou conhecimento da história do Jesuíno Brilhante e passou a copiá-lo. Porque, por exemplo, o Jesuíno com seu bando tinha um código de honra. Sim. Lampião, também, coincidentemente, também tinha. E essa história de que o Jesuíno foi considerado o cangaceiro romântico, ele entregava flores para as mulheres, como era isso? Pois bem, então Raimundo Nonato cita no seu livro, né, como Câmara Cascudo, que Jesuíno é um cangaceiro romântico. Ele tem esse código de honra porque o bando de Jesuíno não mexia na lei e também não aceitava, né, que os rapazes da época, né, bulissem com as moças, ou seja, ultrajasse. Jesuíno ia lá e obrigava o cabra a casar na marra. E aí fica a pergunta aqui, onde é que está o romantismo? Não sei, mas foi citado pelos autores esse cangaceiro romântico. São histórias do nosso sertão, né? Do nosso Nordeste. Hoje a propriedade onde fica a Casa de Pedra, que é a antiga Casa de Pedra do Jesuíno, é da família, é do Júnior Baiano. E como foi que se passou a propriedade de tempos em tempos até chegar a você hoje? Rapaz, começou o seguinte, meu bisavô era João Florencio de Jucurutu e casou uma filha com Chico Avelino. Eles tudo ali da região do Seridó, de São Fernando, para Jucurutu, daquela ali. Então, quando casou-se com minha avó, casou-se com meu avô, meu bisavô comprou essa fazenda ao Padre Brilhante, que dizia ser tio de Jesuíno Brilhante, do cangaceiro. Então, meu bisavô veio aqui e comprou essa fazenda para meu avô começar a vida dele. E aqui ele montou, assim, vamos dizer assim, um pequeno império, que ele chegou a possuir aqui quase umas 2.500 hectares de terra. Tá entendendo? E aqui ele houve a família todinha e foram casando. A maioria casaram com pessoas que vieram do Seridó para cá, vieram para trabalhar e quando chegavam aqui casavam com as filhas do velho. Tá entendendo? Só casou fora do Seridó a minha mãe. Meu pai era baiano. Por isso seu nome é Júnior Baiano. Baiano, porque meu pai vendia fumo. Meu pai chegou aqui nessa região vendendo fumo. Ele veio da região de Novo Triunfo, lá entre Feira de Santana e Paulo Afonso. Conheço demais. Certo? Recentemente a nossa equipe esteve lá em Paulo Afonso. Foi, pronto. Agora, Júnior, me diga uma coisa. A primeira casa da fazenda é exatamente essa que está aqui por lá trás. do canto lá. Né? Essa que está ali no canto. Justamente. Era a primeira casa da fazenda, certo?
Só que à medida que os filhos do velho foram casando, filho e filha, a cada um ele dava um pedaço da fazenda. Que já era uma fazenda muito Já grande. era uma fazenda muito grande. Aqui formava mais de 2.000 hectares. Então ele pegou essa fazenda aqui, distribuiu todinha com os filhos e ficou só com uma lá perto da rua, que hoje é os coqueiros. Os coqueiros foi dele também. Rapaz, Júnior, Entendeu? é muita história, rapaz. O nosso Nordeste é muito rico, sabe? É, muito rico A de gente história, vai né? conversando, vai conhecendo as pessoas como eu estou te conhecendo agora, e a gente vai entendendo que se a gente começar a esmiuçar, a entrar um pouco mais na história, a gente não termina nunca. Né? Não termina nunca, você vê. E aqui na compra da fazenda, quem morava nesta casa ali, era Messias Tagino. Messias Tagino, que Messias hoje Tagino, que temos hoje a originou a cidade. ali O pai de pertinho. Paulo Tagino, o avô de Quer dizer Chilo que, Tagino. aí vamos lá, Certo? Messias Tagino morou aqui, Morava aqui. nessa casa. Vários filhos nasceram nessa casa aí, Olha aí, certo? E então, quando o padre chegou para vender, disse: Messias, eu vim Padre lhe vender. Brilhante. Padre Brilhante, eu vim vender a fazenda a você. Ele disse: eu não quero, que eu terminei de comprar o Cangaíra. Tá? Depois de Messias Tagino. Mas você deixar o cajueiro pelo Cangaíra, mas o Cangaíra tem um assunto que se faz com um balaio, que a parede é bem curtinha. Nesse intervalo aí, que Messias não quis, aí foi quando meu bisavô chegou e comprou para meu avô. Tá entendendo? Em 1934. rapaz, eu vou dizer, viu? Entendeu? Feliz daquele que tem um filho, que tem um familiar que conhece a história como você. Obrigado, querido, viu? Oh, coisa maravilhosa. Quanto você ensinou não só para mim, a Lance do Povo, como para todo o Brasil que está te assistindo agora. E depois dessa conversa bem explicativa e descontraída com o Júnior Baiano, nós seguimos a trilha até a Gruta do Jesuíno Brilhante. Andar nas trilhas do nosso Nordeste não é fácil. Mas uma coisa eu preciso dizer, é muito prazeroso. É, minha gente, rapadura é doce, mas não é mole não, viu? E a nossa equipe passou o maior perrengue para poder chegar a tal Gruta do Jesuíno. A caminhonete teve que passar alguns córregos, riachos, o Paulinho na frente, cortando o mato com facão, e as surpresas foram acontecendo. Nós estamos agora aproveitando a trilha e indo até o lugar onde o Jesuíno e seu bando se abastecia de água, que é conhecido também como o Olho d'Água de Jesuíno. É uma trilha um pouco difícil de ser feita, mas com um bom guia, como é o caso do Júnior Baiano, que está aqui com a gente, acompanhando nossa equipe, tudo fica mais fácil. E vamos seguindo, porque ainda tem muita história para a gente contar. Olha, Júnior, eu confesso que em poucos lugares eu vi paisagens tão bonitas quanto estas que nós passamos agora atrás. Essas pedras. Inclusive, observei algumas árvores, né, da flora e da vegetação da Mata Atlântica. Passei por ipês, né, que são árvores que nós encontramos facilmente na Mata Atlântica. E aqui tem também o famoso Olho d'Água. Olho d'Água, nós vamos subir para a Casa de Pedra, para a Gruta, que geralmente onde ele passava a noite, né? Se escondia à noite. E quando nós voltávamos, vamos passar no Olho d'Água, que era onde ele passava um dia. Um lugar muito aconchegante, frio, tinha água, tem um olho d'água lá, uma fonte d'água, que era de onde eles tiravam a água da sobrevivência. Quem é amante da história do cangaço vai entender um pouco melhor. Porque, por exemplo, lá na Grota do Angico também existia um riacho, né? Apesar de ser um lugar bem mais obscuro, porque era uma baixa, né? Fica lá em Sergipe, e eles não tinham uma visão privilegiada como é esse caso aqui. Esse caso aqui eles vão ter uma visão muito privilegiada, principalmente lá em cima.
Eles vê daqui para a estrada, eles vê tudo, eles têm uma visão completa. E no verão, vê detalhadamente. Agora não que está verde, o mato está fechado, mas no verão é aberto e eles verem tudo. Até a gente vê passando os carros, como eles viam os tropeiros passando também carregados de naquele tempo era uma estrada carroçável, não tinha esse asfalto, não tinha nada disso, né? É. Vamos seguir. A gente vem caminhando e vão surgindo novas histórias e a gente precisa contar isso, né? Houve também o episódio do resgate lá de Pombal. Com a entrada do Jesuíno Brilhante no submundo do crime, porque ele cometeu um crime. Verdade. Ele matou o Honorato. Aí o que acontece? O irmão também segue o mesmo caminho e comete um crime. O Lucas, que era o mais jovem, foi aquele, né, que foi emboscado pelos irmãos para levar e acabou levando ainda umas ligeiras, umas chibatadas. E olha só como uma coisa se funde com a outra. Vocês lembram em episódios anteriores que nós falamos aqui do cangaceiro Curisco, que junto com um dos seus cabras, o cangaceiro Gato, que invadiu a cidade de Piranhas para resgatar a Inacinha, que era a mulher do gato. Eles foram também na cadeia pública. Lampião fez isso várias vezes em várias cidades. Com certeza. E olha só que ironia, né? Será que mais uma vez ele não copiou o Jesuíno? O Jesuíno foi na cadeia pública de Pombal e fez um escarcéu por lá. O que aconteceu? Exatamente. O irmão Lucas estava preso na cadeia de Pombal porque ele cometeu um crime em Catolé do Rocha. E aí, com a cobertura e acordo com o coronel João Dantas, que é aqui de Patu, que era o chefe da Guarda Nacional. Mas vamos lá. Coronel João Dantas, ele era um apoio do próprio Jesuíno. É como se fosse um coiteiro, é exatamente. No início, ele tinha muita amizade com o Jesuíno. Depois, teve desavenças. Ok. Tá? Jesuíno, 3 dias antes, ele chegou lá, fantasiado de mendigo, ficou na porta da delegacia só observando como era o movimento. E aí, num determinado momento, ele entrou, né, na hora de visita, ele entrou e avisou a Lucas: olhe, se prepare que daqui a 3 dias eu venho resgatar você. E quem quiser sair, vai sair. Eu só sei que mais de 40 foram resgatados. Só ficaram 12, porque a pena já estava bem pertinho de se vencer e aí eles preferiram ficar. Mas quem tinha, como se diz, penas grandes, né? O Jesuíno Brilhante também tinha os seus princípios e recusou o pedido de um grande amigo, que era o coronel João Dantas, para que ele assassinasse um tal jornalista que estava publicando supostas fake news. Pois é, naquele tempo já existia isso. Tinha um jornalista lá, o Volps Alba, que ele publicava notícias nos jornais e começou a publicar as safadezas do coronel João Dantas, inclusive até essa facilitação, certo? E o que foi que aconteceu? O coronel João Dantas chamou o Jesuíno e disse: olha, você vai ter que matar o jornalista. E aí o Jesuíno recusou, disse que não ia não, porque ele era advogado e já tinha anteriormente pegou uma causa lá do pai dele e tinha uma certa aproximação, amizade, e não aceitou fazer o serviço. E aí foi onde os filhos do coronel João Dantas, os 2 filhos dele, disseram: não, meu pai, eu vou lá e fazer o serviço. E a partir daí houve um rompimento do coronel João Dantas com o Jesuíno Brilhante. Olha aqui que coisa interessante. O Júnior passou por aqui e eu perguntei para ele: viu nessa lasca de pedra, ela descolou daqui? Ele falou que com alta temperatura, com fogo, e isso ocorreu há tempos atrás, essa lasca de pedra que era colada aqui acabou descolando e formou exatamente essa parte aqui. Coisa interessante, né? Coisas da natureza. Para quem não conhece essa trilha, é importante vocês virem acompanhados de um guia.
Mas para que você não venha a se perder, ó, foi colocado aqui essas tiras que vão indicando o caminho até chegar lá na Gruta do Jesuíno. É uma riqueza de conhecimento, é uma riqueza de história, de flora e também de fauna. Presta atenção aqui nessa pedra. Aqui está o famoso coquinho catolé. Quem é nordestino sabe exatamente o que eu estou falando. Então, observem bem os detalhes. Aqui nós temos uma fauna também, no qual você consegue encontrar macacos pregos. E olha só o instrumento que eu acabei de encontrar. Isso aqui, ó, essa pedra pontiaguda, ela é usada pelos macacos que seguram com as duas mãos e batem no coquinho catolé para tirar a parte de dentro. Deve ser uma imagem linda, né? Eles fazendo isso. Eles usam essa pedra com este instrumento. E eu peço, por favor, a quem passar por aqui, vocês podem olhar, mas por favor, não retirem nada do lugar, ou seja, não levem. Se vocês encontrarem aqui, vocês deixem no mesmo lugar. Olha só que coisa linda. Esse paredão. Aqui é praticamente uma gruta. Olha aí, gente. Olha que coisa linda. Rapaz, o Aloysio está falando aqui para mim o seguinte, Alanzinho. Aqui, ora, Aloysio, você é professor, né? E ele já viu aqui uma outra coisa. Ele disse, Alanzinho, aqui dava para montar um anfiteatro, onde as pessoas vinham para cá, recebiam as suas palestras. Aqui dava para montar uma arquibancada, todo mundo sentadinho aqui. E desse lado seria exatamente o palco. Que coisa linda, né, gente? Gente, que programa incrível, né? A cada dia que se passa, a cada programa eu aprendo muito mais. E espero que isso continue perpetuado aí por pessoas que amam o nosso Nordeste, que amam a nossa cultura. Mas não sai daí não, aproveita, já segue o nosso Instagram, se inscreve no nosso canal do YouTube, porque daqui a pouco eu volto com mais Nordeste das Histórias. Júnior, no caminho para a grota, nós temos ainda o Olho d'Água. Olho d'Água. Que coisa linda, né? É, que eu acho muito mais bonito do que lá, mais aconchegante. A gente chega aqui de meio-dia, não tem mais vontade de sair não, que é um local frio. Isso tanto faz ser hoje como ser no verão. É aquele lugar frio, aquele ventinho rasteiro, certo? Eu estou sentindo aqui Tem isso. uma fonte d'água aí, né? Uma fontezinha d'água aí. E aqui diziam que era onde eles passavam um dia. Inclusive tem uma lenda, né, eles contam, que o cara veio matar ele ali por cima. E ele viu a resta e atirou e derrubou. Mas acho que é história de Trancoso, né? Entendeu? Mas eu vejo que é um local muito mais bonito, muito mais arborizado, mais sombra, mais frio, né? É um negócio bem aconchegante. Mas, Júnior, você falou uma palavra aí que foi trancoso. Trancoso, em nordestinês, quer dizer, trancoso é uma expressão usada para falar de uma história exagerada, inventada ou cheia de fantasias, algo parecido com o conto da carochinha. Então, aqui, como você estava falando, tem um olho d'água mais em cima. Tem um olho d'água lá no pé daquela pedra. E não só o Jesuíno Brilhante sobreviveu dessa água, mas a sua família também. Também, e os animais, bebiam, na época tinha 32 animais soltos aqui dentro dessa serra, a cerca era passada ali no pé, e esses animais bebiam água aqui também, sobreviviam da água daqui também. Isso na cerca de 70, 70 e pouco. 1970. Olha, tá vendo? Entendeu? Essa fazenda aqui da gente chegou a ter 32 famílias residindo. 32 famílias. E aí, quando você fala em 32 famílias, a gente pode entender que tínhamos aí mais de 100 pessoas. Muito. Porque naquela época as famílias tinham Quem 5, tinha, 6, não, 8. quem tinha menos filhos tinha 8 a 10. Ó, tá vendo aí? Entendeu? E todos sobreviviam aqui da agricultura do algodão. Pois é, vamos lá no olho d'água. Pois é.
tantas pessoas passando por aqui. Essas mangas, eu acredito que quem tá derrubando essas mangas aqui são os macacos pregos. Justamente. Aqui, olha aí, ó. Olha o tanto que tem aqui. Devido à baixa frequência de pessoas aqui, não Tá sabe? aqui, ó. Tá aqui A baixa frequência de pessoas aqui, eles não deixam nem elas crescerem. Na época de 70, como eu disse a você, a gente chupava a manga daqui, porque a gente frequentava muito aqui, o macaco era bem menos e eles tinham muito medo da gente, né? Tá aqui. Então, a A gente conseguia chupar caju, conseguia chupar manga. Vou mostrar aqui pra nossa equipe, tá aqui a prova. Tá aqui, aí, ó. Eles mordem. Eles mordem aqui. É. Mas enfim, Tá, pra conhecer um pouco mais, Ah, tá aqui, ó, os marca de dentinhos, dentinho. ó. Os dentinhos dele aqui, ó. É. Eles mordem. E pra conhecer e explicar um pouco mais sobre esse macaco que é genuinamente nosso, não é? Aqui da nossa fauna brasileira, nordestina, eu chamo mais uma vez o nosso biólogo oficial, professor Cleiton Sancler. Fala, amigo Alanzinho. Esse som que vocês estão ouvindo é exatamente do macaco prego. Então ele se comunica dessa forma, indicando que tem a presença de alguém estranho no ambiente dele. Esses primatas estão presentes na Mata Atlântica, mas também no semiárido do Nordeste, utilizando inclusive o solo rochoso, tá? O relevo rochoso, para poder também se esconder do sol escaldante. É um animal que, infelizmente, ele corre um risco de atenção em relação, tá, às espécies, né? É um animal importantíssimo para a disseminação das sementes e também para o equilíbrio ambiental, se alimentando, né, de outros animais, principalmente de insetos e de outros invertebrados, mantendo o equilíbrio. É isso, Alanzinho. É a nossa fauna fazendo a diferença no nosso querido Nordeste. Um dia marcaram para vir visitar aqui a Casa de Pedra e Olho d'Água, o pessoal do Banco do Brasil, o pessoal da Justiça, o pessoal da Polícia. E quando vieram, eles vieram na minha frente, subiram para a Casa de Pedra e eu vim direto aqui para o Olho d'Água. Quando chego aqui, fiquei aguardando a volta Isso deles, aqui, sentado Júnior, numa pedra aqui em cima? Certo? Uma pedra que tem bem aqui. E daqui eu avistei uma jiboia, lá naquelas pedras, ela vindo e entrando por baixo daquela laje que tem ali com a ponta levantada em cada pedra grande, certo? E o que é que acontece? Quando o pessoal chegaram, eu disse, vocês querem ver uma jiboia? Queremos, todo mundo queria ver. E eu levei o pessoal para lá. O pessoal tudo olhando, ela estava na sombra daquela pedra lá. E um disse assim, rapaz, tem um bicho aqui mexendo debaixo do meu sapato. Eu digo, deve ser outra. E tira o pé aí que eu vou passar. Quando eu passei era outra que tinha embaixo, dentro da folha. Mas, rapaz, O cara estava pisado em cima, né? E a bicha estava mexendo, não estava aguentando o peso dele. Aí tava mexendo. a jiboia, ela não é peçonhenta, né? E possivelmente Eu tô até nós podemos estar sendo observados aqui por algumas. Por alguma, que eu estava até olhando aqui se não tinha nenhuma por aqui, né? Que às vezes A gente já encontrou. Nós encontramos em uma trilha lá em Pitangui. Eu e o professor Cleiton Sancler, a gente nessa trilha, fazendo e acabamos encontrando uma jiboia também. Júnior, esse aqui é o famoso olho d'água. Olho d'água de Jesuíno. Jesuíno. Eles viviam aqui, né? Eles viviam aqui porque aqui tinha água, né? Para eles, a água é vida, né? Então a fonte d'água deles era essa daqui, esse olho d'água que ele geralmente nunca seca, né? Entendeu? Sempre tem água aqui e água de boa qualidade, certo? Apesar de hoje estar cheio de folha, mas nós mandamos fazer análise uma vez no DMPM Natal, né? E era água mineral. Só que devido à quantidade, então não compensava na época a gente montar um engarrafamento, né? De uma indústria, porque tinha que ser em alta quantidade. E aqui não era em alta quantidade, era só essa água que nunca falta, mas sempre é pouca. Ou seja, o Jesuíno brilhante estava num oásis, num verdadeiro paraíso. Aqui, Alanzinho, dentro dessas serras, tem muita coisa bonita para a gente ver. Muitas grutas, muitas cachoeiras, né? Tem uma cachoeira dentro lá do santuário que quando dá uma chuva grande, da fazenda você escuta o barulho dela, você vê a água descendo lá, é um mundo de água, e escuta o barulho, você escuta ela roncando. Como entendeu? o Aloysio mesmo falou, que quando a gente vai se aproximando lá da gruta do Jesuíno, a gente escuta já
né? O riacho que passa lá por dentro. Daqui a pouco a gente vai contemplar verdade. isso, porque a gente está chegando já por lá. E são muitas histórias. né? São Então aqui muitas tem coisas. muita coisa bonita para se conhecer, para se ver. Talvez tenha coisas que nem eu conheço ainda. Pois é, e se depender de mim Pois é. e da equipe do Nordeste das Histórias, a gente vai espalhar isso Pois por é. todo mundo. Isso aqui a gente andava tudo, a gente entra por aí por cima, vem sair ali. Veio uma equipe, não sei se era da universidade, e eles trouxeram aqueles detector de metal. Isso. Encontraram muita casca de fuzil, muita casca de, sabe, daquelas armas de mosquetão, não sei de que eram as armas daquela época. Os parabelo. Parabelo, justamente, entendeu? Eles encontraram muitas aqui, levaram, deixaram umas com a gente, levaram outras. Eles encontraram muita coisa, sabe? Muita coisa da época, talvez até da época do cangaço ainda. Pois é, a conversa tá boa, mas a trilha é longa ainda. Vamos lá, na gruta. Vamos lá. E a nossa trilha continua, viu? E eu tenho certeza que vocês estão ansiosos para ver a nossa equipe chegar à tal gruta do Jesuíno Brilhante. Mas isso vocês vão ver no próximo episódio do programa Nordeste das Histórias. Oferecimento Valmir Som. Tudo em instrumentos musicais, som e iluminação. Telefone 99981-1824. No Gigantão das Joias você encontra uma linha completa de ouro, prata, semijoias e relógios originais. Aqui, o seu dinheiro vale ouro.